Olá, neste vídeo eu vou te mostrar como utilizar o Scilab para obter uma solução numérica de um problema de campo elétrico de difícil solução analítica. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Aulas de Elétrica. Eu sou o professor Nasson Alcântara e este canal desenvolve conteúdos para estudantes de engenharia, engenheiros, professores e profissionais em geral. Em um de nossos vídeos, eu desenvolvi uma solução analítica para este problema de campo elétrico. Calcule a intensidade de campo elétrico em um ponto d metros acima do centro de uma distribuição superficial de cargas, densidade ρS coulomb por metro quadrado, definida por estes pontos aqui. Basicamente um quadrado de lado 2D por 2D. E eu quero conhecer a intensidade de campo elétrico d metros acima do centro deste quadrado. Portanto, parametrizado em D, D pode ser 1, 2, 3, 4, não interessa. Esta solução analítica, se você ainda não viu, pode olhar, está indicada aí no final deste vídeo, naquela tela final, foi uma solução bastante complexa. Muito cálculo integral, muitas transformações de variáveis, muitas considerações para enxergar o problema, enfim, não foi uma solução trivial. Neste vídeo agora eu vou mostrar para você uma solução numérica bastante simples para esse problema utilizando o Scilab. Se você conhece o MATLAB, eu acho que todo mundo já conhece o MATLAB, sabe que ele custa muito caro. É muito poderoso, tem muitos recursos, mas custa caro se você não pratica a pirataria de software. O Scilab ele faz basicamente o que o MATLAB faz. É o, digamos assim, o genérico do MATLAB. Mesma filosofia, mesmos recursos, com uma diferença fundamental. Não vai te custar nada. É uma plataforma, um software sharer, está disponível na internet, você pode baixar no seu computador e utilizá-lo tranquilamente. Se você quiser fazer uma doação a quem desenvolve, pode, mas não é obrigado a fazer isto. Então, vou utilizar o Scilab para uma solução numérica daquele problema que nós resolvemos analiticamente. Então veja bem, aqui está o nosso problema, então, um quadrado aqui de lado 2D por 2D, com densidade de cargas OS, D metros acima, conhecer o campo elétrico. Esse foi o problema que nós resolvemos analiticamente. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos partir da expressão do vetor intensidade de campo elétrico para uma carga pontual, que aqui está. Uma carga Q1, distante R metros desse ponto. Eu quero conhecer o campo elétrico aqui nesse ponto, então E1, a expressão para E1 vai ser 1 sobre 4 πε0, que multiplica Q1 sobre R ao quadrado, módulo de R ao quadrado, na direção AR, ou seja, isso aqui é o vetor unitário AR, o vetor que dá a direção deste vetor R. Também posso expressar a intensidade de campo elétrico dessa forma. E é 1 sobre 4 πε0, carga sobre R, ou módulo de R ao cubo, vezes o vetor R. Esta é basicamente a equação que nós vamos utilizar agora. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a nossa distribuição superficial de cargas, vamos destacar aqui um pedacinho da carga, ΔQ. ΔQ então é a carga no trechinho aqui, ΔX por ΔY. Então aqui é um quadradinho, né? Se ΔX for igual a ΔY, então ΔX, ΔY configura a carga ΔQ, ΔX vezes ΔY vezes ρS, é a carga ΔQ, que vai ser tratada como se fosse uma carga pontual. Então, ΔQ produz um campo elétrico neste ponto aqui, ΔE. R é o vetor que vai de ΔQ até este ponto. Então, a expressão para a intensidade de campo elétrico ΔE vai ser ΔX vezes ΔY vezes ρS, isto é o ΔQ, sobre 4 πε0, que multiplica, aqui está, XP menos XDQ na direção AX. Vou explicar. XP é a coordenada X deste ponto. XDQ é a coordenada X do ΔQ. E assim vai. Então, mais YP menos YDQ a Y mais ZP a Z. Não tenho ZDQ porque a minha carga está no plano XY, Z igual a zero. Sobre o módulo do R ao cubo, né? Então, o módulo do R vai ser essa expressão aqui. XP menos XDQ ao quadrado mais, etc., raiz quadrada disso. Bom, a intensidade de campo elétrico E, então, vai ser a soma de todas as contribuições ΔEs
portanto vai ser o somatório de ΔE. Basicamente, então, esta agora são as nossas equações numéricas que nós vamos implementar utilizando o Scilab. Então veja bem, nós começamos inicializando aqui. XP igual a 0, YP igual a 0, ZP igual a 1. Essa é a nossa configuração original, lá do probleminha que resolvemos. Probleminha não, do problema que nós resolvemos analiticamente. Vamos dizer então que o lado x é igual a 2 e o lado y é igual a 2 também, para dar aquele 2D com D metros acima. Vamos escolher um ΔX igual a 1 milímetro e também o ΔY. Então ΔX e ΔY igual a 1 milímetro. Agora eu vou dividir lado x por ΔX para ter o número de incrementos na direção x, lado y por ΔY para ter o número de incrementos na direção y. Vou fazer dois laços for, um dentro do outro, para fazer o acúmulo de cada contribuição ΔQ nas expressões para as componentes x, y e z e no módulo do vetor E. Portanto, basicamente é isto aqui a nossa programação. Então, fazendo XP igual a 0, YP igual a 0, ZP igual a 1, que é a nossa configuração original. Lado x igual a 2, lado y igual a 2. ΔX e ΔY igual a 1 milímetro. E ρS 1 nanocoulomb por metro quadrado. A solução numérica nos deu, no centro ali, 1 metro acima do centro quadrado, 18,86 newtons por coulomb. A solução exata, ou a solução analítica, é essa expressão aqui, ó. ES é ρS sobre 6ε0 a z. Veja que está parametrizado em D, mas o D não aparece aqui. Portanto, basta conhecer o valor do ρS. Para ρS igual a 1 nanocoulomb por metro quadrado, a solução analítica deu 18,85 newton por coulomb. Portanto, um erro de 0,05% para esses dados que eu utilizei aqui, para um ΔX e um ΔY, um ΔX de 1 milímetro. Se eu aumentar aqui para 0,01, por exemplo, a solução fica um pouquinho menos exata, fica um erro aí de em torno de 0,5%. Ok, como eu disse também, eu posso utilizar este programinha Scilab para calcular E em qualquer ponto, não exatamente aqui acima, não apenas acima do centro quadrado. Eu posso variar a posição deste ponto aqui, apenas mudando os valores de XP e YP. Então aqui está mais uma versãozinha um pouco mais elaborada do programa, onde além dos laços for para calcular as contribuições, eu também criei laços for para fazer a variação de XP e YP. E no final eu usei o comando plot 3D para obter então gráficos desse tipo aqui. Aqui está então para a altura 1 metro, né, que é a nossa situação original. Aqui está o 18,86 newton por coulomb, variando em direção às bordas de um quadrado aqui acima da distribuição de cargas original. Aqui está a solução para D igual a 2 metros, já, a variação um pouco mais suave. E finalmente aqui para D igual a 4 metros, ou Z igual a 4 metros, basicamente quase que um plano aqui. Por quê? Porque aqui na verdade é uma área de 2 por 2 em uma esfera de raio 4. Portanto, a variação aqui nesta área de 2 metros quadrados é muito pequena. Ok, então esse é o final desta aula. Eu espero que ela tenha sido útil para você. Não deixe de dar o seu like, fazer a sua inscrição no canal e divulgá-lo entre seus colegas, amigos e professores. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.